Olá! Continuando nossos estudos da obra de André Luiz, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, estamos agora no capítulo 35 e vimos no capítulo anterior que o lar de Isidoro e Isabel se tornara aqui na Terra, por dedicação deles ao culto do Evangelho no lar, uma oficina da colônia de Nosso Lar. E neste capítulo, que se denomina culto doméstico, nós vamos ver exatamente a atuação, tanto no plano encarnado da Dona Isabel com os seus filhos, como do plano espiritual que está em seu lar. E André Luiz começa esse capítulo nos dizendo o seguinte: nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno menino, que procede de região inferior. De fato, diz André Luiz, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia pelo nome de Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dá-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações agora e sempre. Assim seja. É exatamente assim, no culto do Evangelho do Lar, que nós fazemos com que os nossos lares se tornem ambientes de luzes espirituais, permitindo, inclusive, aos amigos mais adiantados, mais esclarecidos do plano espiritual, que venham ao nosso lar para refazimentos e muitas vezes em trabalho aqui na crosta terrestre. E quiçá, talvez para nos auxiliar diretamente, coisa de que estamos sempre precisando, ok? Continuando, Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu. Lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de um jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou. A mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31 do capítulo 13, fê-lo em voz alta.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase que imperceptível a nós: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições deles poderão ouvir-lhes os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo do Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Vejo aqui que este capítulo é muito interessante, que mostra exatamente como que o plano espiritual atua entre nós, né? Principalmente numa reunião dignificante como esta, né? De uma conduta dentro do Evangelho no lar. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecer-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, diz ela, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja extensão devemos extrair ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos seus discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Falta-nos a todos a consciência espiritual. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao que referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem nesse mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa de gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente da mostarda. Recordemos que o campo de nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que Jesus se refere constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência.
Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da nossa invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos destes grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário, conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente e inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Vejo que linda e maravilhosa interpretação de uma pequena lição lida ali no capítulo de Mateus, né? Da interpretação da lição sobre a irreflexão e do ato que aconteceu com a moça na questão do suicídio. Né? Ali, o espírito que se coloca junto a Dona Isabel, né, traz a ela, e por conta dela também ter esses esclarecimentos, né, uma linda interpretação e uma lição maravilhosa para todos nós. André Luiz continua. Reparei agora que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível. As crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar mais um pouco. E assim termina esse capítulo. E para o próximo episódio, no capítulo 36, que se denomina Mães e Filhos, daremos continuidade ao nosso estudo desta obra. Era este a nossa mensagem do livro Mensageiros de hoje. Fique com Deus e muito obrigado.